Olá, meu povo, quem fala é Rodolfo Faria. Vamos para mais um vídeo da nossa série Desvendando os Artigos de Fé da Igreja do Nazareno. E hoje nós vamos tratar sobre o segundo artigo, que é Jesus Cristo. Não vou tratar a leitura desse artigo de fé, porque vamos tratar sobre a teologia que envolve este nome. Não será um único vídeo. Provavelmente nós teremos bem mais, porque toda a teologia cristã ela é centrada na figura de Jesus de Nazaré. E por que agora eu estou falando de Jesus de Nazaré? Se é meio óbvio que Jesus de Nazaré é Jesus Cristo. Porque nós entendemos que o Cristo, que significa o ungido ou o Messias, ele é Jesus de Nazaré. Mas tem muitas pessoas que enxergam o Messias como outros Cristos, falsos Cristos. Nós entendemos que existe um verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. Todo o cristianismo ele está em volta deste nome. E nós temos que pensar o seguinte: a partir de agora, nós enxergamos uma parte específica, um tema específico da teologia sistemática, que é o estudo de Deus por temas. Esse tema específico é Cristo, é Jesus Cristo. Então, nós estamos falando de cristologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda Jesus de Nazaré. Tá bom? Então vamos lá. E aproveita, coloca o seu dedo aí, dá um like e também se inscreva nesse canal que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Nós temos uma questão muito séria, muito séria. Talvez você fale, é muito simples eu entender isso daqui e acreditar nisso. Tá bom, mas eu te afirmo que houve uma primeira separação da igreja sobre esse assunto, que é sobre a natureza ou as naturezas de Jesus Cristo. Pelo credo da Igreja do Nazareno sobre Jesus Cristo, existem duas naturezas nele, 100% Deus e 100% homem. E isso foi firmado no quarto concílio ecumênico que aconteceu no ano 451 depois de Cristo, na cidade de Calcedônia. Então vamos lá. Por que esse assunto foi tão discutido? Nós vamos tratar mais à frente sobre isso, mas no final das contas foi firmado nesse concílio em que Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem em uma pessoa. Por causa deste entendimento, houve uma separação da igreja chamada Igreja Ortodoxa Oriental. Até hoje existe essa Igreja Ortodoxa Oriental. Não é a Ortodoxa Grega, que foi com a cisão que ocorreu depois com a cisão de Roma, né? Em Roma Ocidental e Roma Oriental. Não é. Então você fique bem claro, fique bem ligado acerca do assunto, desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Nós temos que pensar, se ele é 100% humano, como assim Jesus 100% humano? Pense bem. Nas Sagradas Escrituras dizem que ele teve fome, ele teve sede, ele cansou, dormiu inclusive, ele sofreu, ele morreu e ele foi sepultado. Isso não são características humanas, 100% humanas? As pessoas elas enxergam muitas vezes Jesus de tantas maneiras, mas a verdade é que ele nasceu como homem, cresceu como homem e morreu como homem. Tudo foi 100% humano. Mas ao mesmo tempo, ele tem essa natureza 100% divina. E como pode isso acontecer? Isso é um mistério, meu querido. Se não for para você, para mim é. E existem alguns fundamentos bíblicos e também históricos que demonstram
que sim, existe essa natureza divina e revelada neste homem. Então eu vou dar alguns fundamentos que nós vamos tratar isso quando estudarmos especificamente os artigos de fé, o artigo de fé em Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fundamento, a concepção milagrosa pelo Espírito Santo. Não houve um gameta masculino para entrar ali em Maria para que ela gerasse Jesus. Foi a sombra do Espírito Santo que a tomou e ela concebeu o nosso Salvador. Segundo fundamento, Jesus, ele nasceu de uma virgem. E muitas vezes fica sendo colocado a virgindade de Maria, mãe de Jesus, como um tabu. Inclusive, vários cristãos ainda chamam Virgem Maria. Mas nós sabemos que Maria concebeu e gerou Jesus Cristo virgem. Mas depois que ela concebeu, ela era uma mulher casada. E qual é o problema de uma mulher casada não ser mais virgem? Qual é o problema? Essa questão da virgindade de Maria, ela só trata sobre a deidade de Jesus. A forma miraculosa, sem conhecer homem algum, essa mulher concebeu Jesus. Terceiro fundamento, Jesus, ele assumiu a natureza humana sem pecado, como filho pré-existente de Deus. Ele tem a mesma natureza divina, ele é o Filho de Deus. Inclusive, se você perceber nos relatos bíblicos, ele foi crucificado por ter reconhecido que era o Filho de Deus. Essa foi a acusação que foi dada. Imagine nós, um bando seria crucificado porque reconheceríamos que a natureza, nossa natureza pecaminosa foi transformada na natureza divina e hoje nós somos chamados filhos de Deus aos que creem no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Jesus, ele é a pessoa teantrópica que fundamenta a obra mediadora entre a humanidade e Deus. Isso é profundo. Teantrópico, o que é isso? Theo, Deus. Antropo, homem. Então, ele é a pessoa que faz a ligação entre a humanidade e Deus. Por isso que ele é essa pessoa teantrópica e ele é o único mediador, pois ele tem a natureza humana, mas também possui a natureza divina. Jesus como homem, e aí eu estou agora falando sobre o quinto fundamento histórico e bíblico, ele foi circuncidado, ou seja, tiraram o prepúcio do seu pênis. Foi circuncidado. E isso daí remonta o pacto que Deus fez com Abraão, ou o pacto de Abraão, ou o pacto que Deus deu de graça a Abraão. Isso tem a ver com a graça de Deus. Mais um fundamento histórico e bíblico foi o crescimento normal de Jesus. Jesus, ele não nasceu falando. Jesus não nasceu andando e nem voando. Jesus nasceu naturalmente, ele cresceu e aprendeu a falar como qualquer ser humano aprende a falar. Ele não andava, nem engatinhava quando recém-nascido. E foi crescendo e foi engatinhando, andando, correndo. Depois começou a andar sobre as águas. Aí é outra história, né, meu querido? Mas ele passou puro e santo da infância à idade madura, da inocência inconsciente para a obediência consciente.
porque não havia nada que o inclinasse ao pecado, mesmo havendo tentações, como ele foi tentado, tá? Sétimo fundamento, o batismo. Jesus, mesmo sendo santo, ele deu o exemplo. Ele foi batizado nas águas. E isso há uma introdução, e o batismo ele foi a introdução do ofício messiânico de Jesus. Só a partir do batismo que Jesus cumpriu o seu ofício, o seu ministério público. E aí nós enxergamos duas questões que eu já tratei. Primeiro, a circuncisão, que ele mostra uma submissão inconsciente, e o batismo como uma submissão consciente à vontade de Deus para que se cumprisse a justiça de Deus. Oitavo fundamento, a tentação. Jesus, ele triunfou pessoalmente contra a tentação, mas também ele assegurou a fidelidade e a segurança e a fortaleza do reino que Deus estava colocando nas mãos de Jesus. Nono fundamento, obediência. Como servo, ele recuperou o senhorio, a autoridade do homem na terra. Décimo fundamento, a sua paixão e morte, para a remissão de pecados. Agora, nesse décimo fundamento, vale a pena a gente ressaltar os dois estados de Cristo. Que dois estados de Cristo são esses? Primeiro, humilhação e segundo, a exaltação. Dois estados de Cristo, humilhação, exaltação. Como assim humilhação? Pense, Jesus não é um filho pré-existente? Jesus, primeiramente, ele se humilhou, ele teve uma dupla humilhação. Ele se humilhou do estado divino para o humano. A primeira grande humilhação de Jesus foi não ficar como Deus e se tornar em forma humana. E a segunda grande humilhação de Jesus, mesmo sendo humano, ele se entregou, ele não se defendeu. Ele se entregou, ele morreu para a salvação da humanidade, como um bode expiatório, a ponto de no templo romper o véu de cima a baixo, e agora nós podemos nos relacionar com Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é essa pessoa teantrópica. E como é que é essa exaltação? Primeiro, a descida de Jesus ao Hades. Eu gostaria de ressaltar que a descida de Jesus ao Hades não tem fundamento bíblico. Ele está no credo apostólico, mas a única referência que poderia ter assim uma inferência que poderia ter acontecido isso está em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20, né, que trata que ele pregou aos espíritos. Então, apenas isso, mas não fala que ele foi ao Hades, foi e tomou. Isso não está escrito nas Sagradas Escrituras. Segunda forma de exaltação, ele ressuscitou. A morte não foi o suficiente para tragá-lo, porque ele é justo. Terceira exaltação, a ascensão de Jesus. Mas por que ele poderia agora estar reinando? Se ele ressuscitou, ele reinar. Sim, mas isso foi para que o Espírito Santo governasse a igreja, né? E quarto, ele está assentado à direita do Pai. Para quê? Né? E existe, inclusive, isso dentro do artigo de fé, que ele está intercedendo
por nós. Existe uma divergência, mas a gente vai tratar sobre o assunto, sobre este assunto. E por fim, para a gente concluir essa introdução de Jesus Cristo, eu gostaria de fazer apenas uma consideração final, como sempre eu faço, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Vamos lá, pessoal. Assim, desculpa, a partir do versículo 12, não, a partir do versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos para o 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus foi que Jesus, ele não subsistindo ser igual a Deus, ele se tornasse em forma humana e também se entregasse na cruz. E essa boa vontade faz com que nós façamos a vontade dele em Cristo Jesus. Eu desejo a você que você entenda isso, que Jesus, ele é o centro, ele é literalmente tudo gravita em torno de Jesus. Tudo gravita em torno de Jesus. Inclusive as pessoas que acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão fazendo. Eles olham para Jesus e percebem e se sentem constrangidas, porque sabem que fazer a vontade de Deus é se humilhar, fazer a vontade de Deus é negar as suas vontades e fazer somente a Ele. Não é vontade de homens, é vontade do Senhor. Que Deus te abençoe.